Nós o conhecemos como governante de toda a Europa. Nós o conhecemos como o imperador da França. Seu nome simboliza poder. Napoleão Bonaparte. Mas ele era mais do que isso. Ele separou igreja e Estado. Deu um novo código legal à Europa. Suas reformas moldaram a vida diária de um continente e ainda o fazem. Sob o domínio de Napoleão. Primeira parte. Distribuição de Dac. 1792. A guerra ainda assola a Europa. Na França, o grito de combate, liberdade, igualdade, fraternidade desencadearam uma revolução. Liberdade é a aspiração dos camponeses cansados de serem escravos dos grandes proprietários de terra. A burguesia exige igualdade diante da lei para dar um fim à questão do melhor tratamento dado à nobreza que aos comerciantes. Fraternidade entre todos os homens é o sonho da França. O rei francês é tirado do seu palácio pelos revolucionários e levado à morte. Isso desencadeia o medo nas outras casas reais da Europa. Alemanha, Espanha e Inglaterra se unem para subjugar as ideias incendiárias dos franceses. Nessa época, a Europa é dominada por 5 grandes potências. Inglaterra e Espanha são poderosas forças marítimas e coloniais. A França sofreu muito com o sucesso da Grã-Bretanha e agora possui somente alguns postos avançados no Caribe, na África Ocidental e no Oceano Índico. O czar russo domina a Europa Oriental e boa parte da Ásia. Na Europa Central, o Sacro Império Romano da nação germânica se estende da Itália até a Dinamarca. Os franceses levam sua revolução além das fronteiras do país, inclusive até o Sacro Império Romano. São recebidos com entusiasmo por algumas pessoas. Pessoas como Johann Alois Becker. Seu pai é um fabricante de velas em Mainz, enquanto ele é aprendiz de comerciante. Os revolucionários franceses vão mudar sua vida. A correspondência de Johann Alois Becker é preservada nos arquivos municipais de Mainz. Em uma carta a seu melhor amigo, datada de 29 de novembro de 1792, ele descreve os acontecimentos desses dias turbulentos. Dias antes da tomada da cidade pelos franceses, eu estava cheio de alegria. Liberdade e igualdade agora estavam chegando para nós também. Os franceses finalmente estavam se livrando dos déspotas, principalmente do nosso arcebispo, que fugiu alguns dias antes. Devo dizer que senti grande prazer de ver nossos nobres mestres em tal estado. Eles foram tomados de pânico à medida que o exército francês se aproximava. Pegaram tudo o que puderam e fugiram da cidade. As ruas de Mainz ficaram desertas. Os nobres da cidade haviam fugido. Karl Theodor Dalberg é um dos que fugiram. Como arcebispo e príncipe eleitor de Mainz, ele é a lei. Os impostos são cobrados em seu nome e, com o dinheiro de seus súditos, ele mantém seu palácio e seu magnífico estilo de vida. Dalberg é um dos homens mais poderosos no Sacro Império Romano-Germânico. Mas quando os franceses chegam às portas da cidade, ele foge. No dia 7 de outubro de 1792, o governador de Mainz apela em desespero para a população. Todos devem defender a cidade. Ele oferece muito dinheiro e promete generosas pensões em caso de ferimento ou morte. Mas poucos estavam preparados para tomar armas e defender Mainz. Os homens eram treinados em frente à catedral. Era realmente uma tragicomédia. Aqueles que tinham sido oprimidos agora deviam lutar contra seus libertadores e defender seus antigos senhores, que tinham todos fugido. Eles acreditavam que podiam defender Mainz com aqueles homens.
Eu sentia no meu coração, apesar do barulho das armas e de todas as adversidades, que os soldados franceses queriam nos libertar dos nossos antigos grilhões. Finalmente, depois de um cerco que durou 3 dias, os fundadores da cidade abriram os portões para permitir que os franceses vitoriosos entrassem. Mesmo antes de entrarem na cidade, eu corri até eles. Queria demonstrar minha alegria com sua chegada. Reuni todos os franceses que conhecia e comuniquei aos soldados o meu alívio pela nossa libertação. Eu simplesmente queria lhes dar as boas-vindas. Viva a nação! Viva a nação! Li e ouvi muito sobre a Revolução Francesa. As ideias de liberdade, igualdade e fraternidade também eram muito discutidas por nós. Mas agora eu estava conhecendo pessoas que tinham realmente participado em Paris. Aqueles soldados eram meus heróis. É o começo de mudanças extensas. Os franceses invadiram o poderoso Sacro Império Romano-Germânico e ocuparam parte de seu território. Com o poder do Sacro Império Romano eclipsado, a França pôde tornar-se a nova governante da Europa. As novas ideias vindas da França ameaçavam antigas estruturas de governo que tinham se desenvolvido através do tempo. Na cidade medieval de Regensburg, uma espécie de assembleia chamada Dieta Imperial controlava o destino do Sacro Império Romano havia séculos. O líder do império é o imperador Francisco II. Normalmente, ele envia um representante a Regensburg. Ele mesmo reside em Viena. Com uma população de mais de 200 mil pessoas, Viena é a principal cidade da Europa depois de Paris e Londres. Aqui, o imperador vive com grande luxo. Ele mantém seu ouro e pedras preciosas muito bem guardados na Casa do Tesouro. A coroa imperial é o símbolo do seu poder. O imperador a usa somente em certos dias do ano. Mas agora a coroa não está mais a salvo. Na França revolucionária, um jovem general ambicioso tira proveito dos acontecimentos e luta para chegar ao poder. Napoleão Bonaparte. À côté de cette intelligence très rapide, qui lui permet de saisir une situation... Sua mente ágil o capacita a avaliar a situação rapidamente e achar a melhor solução para atenuar de imediato problemas complexos. Além disso, Napoleão é bom no trato com pessoas e tem a capacidade de liderar os outros. Dizem que demonstrava determinação, principalmente em situações de crise, até mesmo na academia militar. Napoleão é capaz de se impor porque tem autoridade, clareza de julgamento e capacidade de dar ordens que mobilizam as pessoas a obedecer. Il sait formuler les appels aux uns et aux autres qui vont les mobiliser. Durante uma crise no governo, Napoleão vê sua grande chance. Ele leva seus homens para a frente do parlamento e toma o poder em um golpe de Estado. Pela força das armas, ele obriga a Assembleia a elegê-lo novo chefe de Estado. No território ocupado pela França, os habitantes logo sentiram a ambição de Napoleão. O novo chefe de Estado precisa de dinheiro para encher os cofres vazios do Estado. Os franceses saqueiam os cofres de igrejas e palácios.
O ouro e as pedras preciosas dos territórios conquistados ajudam Napoleão a reerguer a França, que estava financeiramente enfraquecida. As pessoas sofrem durante os saques das tropas francesas. As igrejas são usadas como estábulos. Ninguém está mais entusiasmado com a chamada libertação dos franceses. Não há mais impostos a pagar para os príncipes, nobres e para a igreja. Em compensação, novas taxas são criadas. Além do imposto pela terra, agora as pessoas pagam impostos sobre móveis, estantes, mesas e cadeiras. O número de portas e janelas de uma casa também está sujeito a uma taxa anual. Algumas pessoas astutas fecharam as janelas com tijolos. Os franceses introduziram muitas mudanças na vida cotidiana. Eles planejaram novos cemitérios bem longe dos muros da cidade. Os mortos não são mais enterrados nos pátios das igrejas. Novos cemitérios são necessários com urgência nos territórios ocupados, já que os cemitérios municipais estão lotados e, portanto, tornaram-se locais perigosos para a disseminação de epidemias. Nem mesmo o tempo foi deixado intacto pelos franceses. Desde o começo da Revolução, surgiu um novo calendário na França. Os meses foram renomeados e agora uma semana dura 10 dias. O domingo cristão foi abolido. Os revolucionários usam a propaganda para proclamar o fim da dominação da igreja em toda a parte. Por causa da Revolução Francesa, a igreja perdeu sua influência no Estado e na política. Novos festivais seculares são introduzidos para demonstrar que agora é o povo e não a igreja que está no poder, o que não agrada a todos. No seu diário, Johann Jacob Miller faz um relato sobre o dia 20 de março de 1798, ao participar do que foi chamado Festival para honrar a soberania do povo. Os sinos de Hofgarten começaram a tocar às 6 da manhã. Eu saí. Como católico convicto, via as inovações dos franceses com ceticismo. Und es ist uns eine Freude, hier zu sein. Und wir werden hier in Bonn den siegreichen Franzosen, sofern wir... Eles fizeram todo o barulho que conseguiram. Se tivéssemos canhões, teriam usado também. Achei todo o festival simplesmente um insulto e uma perda de tempo. Mas era meu dever estar lá. Se não aparecesse, poderia ter muitos problemas com os meus superiores franceses. Então fui por um motivo apenas: medo. E não era o único. Pelo que soube, as pessoas das aldeias próximas foram obrigadas a comparecer ao festival na cidade sob ameaça de punição. Dessa vez, não por mercadores, mas por soldados rasos exultantes. Das sind wir uns allen schuldig. Hier werden O ministro do interior francês ordenou o Festival da Soberania do Povo para demonstrar que não eram mais os príncipes e bispos que estavam no poder, mas o povo. A Ordem de Paris estipula a sequência precisa das celebrações. Por fim, eu até tive de testemunhar a insígnia do nosso arcebispo sendo queimada. De repente, as mesmas pessoas que, como eu, só compareceram ao festival sob coação, deixaram-se entusiasmar e se envolveram.
Só quando a multidão quis jogar um retrato do nosso arcebispo no fogo é que um soldado francês interveio e impediu. Os franceses não introduziram apenas novos festivais. Também houve outras inovações, como a coleta de lixo. As regras de limpeza das ruas determinavam que o lixo não devia mais ser jogado nas ruas, mas nas carroças de lixo. Os franceses também introduziram um sistema unificado de medidas. No passado, cada região e até cada cidade tinha suas próprias medidas. Uma vara era uma medida de comprimento diferente de um lugar para outro. Os franceses introduziram o metro. Réguas de metro são colocadas nas paredes das ruas de Paris como guia para os comerciantes. O sistema decimal completo é introduzido. Metro. Junto com o metro vem o litro e o quilograma. Uma revolução para todo o comércio. As conquistas de Napoleão padronizam as medidas em toda a Europa. Somente a Grã-Bretanha resiste às inovações da França. Mas uma mudança não teve sucesso. A ideia de que um dia devia ter 10 horas em vez de 24 simplesmente não se tornou popular. Napoleão não é só um guerreiro, não tem só sede de poder. Ele é também um político, no melhor sentido da palavra. Alguém com um trabalho a realizar de forma duradoura. É por isso que as reformas são tão importantes para ele. Principalmente nos primeiros anos, ele se via como herdeiro e salvador da Revolução. O novo governo francês reprime cada vez mais a influência da Igreja. Os eventos da vida humana não são mais anotados nos registros da Igreja. Dali em diante, registros de nascimento, casamento e óbito são feitos na prefeitura. O prefeito assume muitas das tarefas que anteriormente eram prerrogativas do padre, inclusive as cerimônias de casamento. Um homem que lucra com as mudanças trazidas pelos franceses é um jovem nobre de Bonn, que agora é dirigida pelos franceses. O conde Anton von Belderbusch é casado com uma jovem da nobreza, mas o casamento não lhes dá filhos e logo sua esposa o abandona. 3 anos depois, inicia-se um novo capítulo na vida do conde. Von Belderbusch se apaixona. Sua amada é Babette Koch, cuja mãe dirige uma estalagem popular. Mal podia acreditar na minha nova alegria. Ela era conhecida como uma grande beldade em Bonn e muitos outros homens a cortejavam, inclusive Ludwig van Beethoven, que na época fazia grande sucesso em Viena. O casamento com a filha de uma dona de estalagem é proibido a um nobre.
Mas desde a Revolução Francesa, essas distinções de classe tornaram-se menos importantes. O amor é cego. E o conde Belderbusch compromete-se rapidamente. Babette, hören Sie. Es ist mein Ernst. Bitte werden Sie meine Frau. Pedi Babette em casamento. Ela aceitou e tornei-me o homem mais feliz debaixo do sol. Mas o conde von Belderbusch ainda é casado. Ele precisa se divorciar da primeira esposa, coisa impensável segundo as leis católicas que se aplicavam até então. No meu primeiro casamento, o padre tinha dito, até que a morte os separe. Que bom que se provou que ele não tinha razão. No dia 30 de maio de 1802, o conde Anton von Belderbusch e sua primeira esposa estão oficialmente divorciados. Belderbusch agora é um homem divorciado. Totalmente apaixonado, Belderbusch não perde tempo em se unir pelos laços do matrimônio de novo. 10 dias depois, nosso casamento realizou-se na prefeitura. O registro oficial do segundo casamento do conde de Belderbusch com sua nova esposa, Babette Koch. Sou feliz no casamento desde 1802 e tornei-me o honrado pai de uma filha. A ela demos o nome de Josefine, talvez um pouco por gratidão a Napoleão e suas novas leis. Napoleão introduz muitas reformas durante seu período no poder. Mas antes de tudo, ele é um líder militar genial. Desde que assumiu o poder em Paris, ele assegurou o crescimento constante de seu exército e que seus soldados fossem bem cuidados. O exército é a espinha dorsal do seu poder. E logo, Napoleão terá mais uma vez a chance de demonstrar sua habilidade militar. O imperador em Viena não pode permitir que os franceses ocupem áreas maiores de seu império. Ele declara guerra, mas é Napoleão que vence. O imperador capitula e tem que aceitar as demandas de Napoleão. Em 3 de fevereiro de 1801, os dois adversários assinam o Tratado de Paz de Lunéville, o que traz mudanças desoladoras para a Europa. Partes do Sacro Império Romano agora pertencem à França. Os Países Baixos, a Suíça e o pequeno Principado de Gênova ficam sob o domínio da França. Napoleão pretende usar seu novo poder para ampliar sua influência na Europa. Nas negociações na antiga cidade imperial de Regensburg, Napoleão conquista os homens mais poderosos do antigo império, príncipes alemães influentes. Seu objetivo, acima de tudo, é acabar com o poder da igreja. Ele promete aos príncipes riqueza e poder. De agora em diante, eles podem governar como desejarem, expropriar as igrejas e ordens religiosas e aumentar sua riqueza. Isso marca o fim de muitos mosteiros e conventos. Eles são dissolvidos e suas propriedades leiloadas. Fürstenfeld, perto de Munique, é um entre as centenas de mosteiros condenados pela era do anticlericalismo. Sua propriedade pode ser confiscada imediatamente pelo Estado sem indenização.
O esplendor e a riqueza do complexo de mosteiros parecem infinitos. O abade Gerhard Führer descreve nas crônicas do mosteiro os últimos dias de uma instituição de 560 anos. Por 2 décadas eu controlei o destino do mosteiro. Como poderia saber que nosso fim chegaria tão rápido e cruelmente? Eu estava ceando no refeitório com meus irmãos quando os leiloeiros invadiram. Queriam vender toda a mobília do refeitório e não tiveram consideração com nossa refeição. Pelo contrário. Sem o menor sinal de respeito, pediram a mim e a meus colegas monges para ficarmos de pé, para que as autoridades pudessem se sentar na sala de leilão. Não tivemos alternativa a não ser terminar nossa refeição de pé. O abade Gerhard Führer fica arrasado. 560 anos de tradição estão sendo destruídos por pura avareza. Mas o mosteiro não atende às expectativas dos oficiais. Os monges podem ter uma igreja magnífica, mas também têm dívidas de 220 mil gulden. O mosteiro está falido. Apesar de uma busca minuciosa, os funcionários do Estado só encontraram cerca de 3 mil gulden. Todo o leilão é um fiasco financeiro. Foi uma experiência amarga. Boas peças de mobília foram vendidas por uma canção. Diria que foram roubadas. Tomaram tudo, menos as roupas que vestíamos. Mas, pior ainda para mim, foi ter de testemunhar o desperdício cruel e a destruição do nosso mosteiro. A lista do leilão de Fürstenfeld mostra que o mosteiro foi vendido em partes. Um nome aparece várias vezes entre os compradores: Ignaz Leitenberger. Esse industrial da Boêmia também dá o lance ganhador para os prédios do mosteiro, várias fazendas e 200 hectares de floresta. Leitenberger pretende transformar o mosteiro num local para tingimento de tecidos. Um rio próximo oferece água suficiente para os complicados processos de alvejamento e tingimento. E o exército francês, como maior freguês, garante um negócio próspero. Napoleão, o Conquistador, acrescentou partes da Itália e do Sacro Império Romano a seu país. Mas ele ainda não está satisfeito. Quer governar seus domínios como imperador dos franceses. Muitos de seus admiradores ficam profundamente desiludidos. Consideram isso uma traição aos valores da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. 15 anos antes, a República nascera de um conflito sangrento. Agora, deve ser deixada em paz. Furioso, Ludwig van Beethoven arranca a dedicatória do seu último trabalho. Com reverência, ele tinha dedicado sua terceira sinfonia a Napoleão. Mas na primeira página, no lugar da dedicatória a Bonaparte, só restou um buraco. O futuro imperador Napoleão visita seus novos territórios, inclusive a antiga cidade imperial de Aix-la-Chapelle. Para Wilhelm Metz, de 8 anos, vai ser um dia inesquecível.
Eu sempre brincava com as crianças do vizinho. Meu amigo Jacques e sua irmã eram órfãos de pai. Ele era oficial francês e tinha morrido na guerra. Sua pobre mãe teve de criar os dois sozinha. Ela havia pedido pensão de viúva, que até agora tinha sido recusada. Então ela pediu uma audiência com Napoleão e seu desejo foi atendido. Mais enfant, Ach, Valerie! Frau Rapat hat uns eingeladen. Wir dürfen bei ihm vorsprechen. Wir gehen alle gemeinsam dahin. Wilhelm Schmetz cresceu em Klosterplatz, em Aix-la-Chapelle. Mais tarde, ele publicou suas memórias de infância num pequeno livro. Durante sua visita à cidade, Napoleão recebe industriais, autoridades municipais e a viúva de um soldado e seus filhos. Tive permissão de ir com eles e andamos pela cidade o mais rápido possível. 2 soldados abriram caminho para nós e franquearam a porta lateral da prefeitura. Entramos ansiosos no grande salão. A mãe entregou uma petição e contou a Napoleão suas dificuldades financeiras. Fiquei tão extasiado com Napoleão que mal ouvi o que ela dizia. Depois nos disseram para beijar a mão de Napoleão e quase sem fôlego me aproximei dele. Napoleão concede a pensão mensal para a viúva. Ela tem sorte porque normalmente as viúvas dependem do auxílio de suas famílias. Para Wilhelm Schmetz, é um dia em que ele se lembrará para toda a vida. Napoleão está ansioso para promover a economia do seu país. Na manufatura de têxteis em particular, a França fica muito atrás da sua arqui-inimiga, a Inglaterra, mas a indústria têxtil francesa se recupera na região perto de Aix-la-Chapelle. Tecidos magníficos são criados ali. Napoleão instrui os fabricantes a produzir um catálogo de amostras para poderem exibir sua mercadoria em feiras comerciais. Isso nunca havia sido feito no passado. Contém 1000 amostras diferentes de todas as cores e padrões imagináveis. Cada vez mais tecelões trabalham, inclusive muitas crianças. Sem a renda extra obtida pelos filhos, as famílias comuns não conseguem sobreviver. No início do século XIX, o trabalho infantil é uma prática normal. Em 1804, a demanda por tecidos finos é especialmente grande. O acontecimento da década está ocorrendo na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Napoleão vai se coroar imperador. Em 2 de dezembro de 1804, milhares de convidados de honra se reúnem na Catedral. Eles são testemunhas de uma cerimônia planejada por Napoleão até o último detalhe. Mas nem todos ficaram fascinados pela magnífica cerimônia. Napoleão tinha forçado a coroação, apesar da grande oposição. Por um lado, dos revolucionários, que eram grandes opositores da igreja, e não conseguiu entender por que Napoleão havia convidado o Papa a Paris. E por outro lado, daqueles que viam a coroação como um baile de máscaras. Nada, a não ser um desperdício de dinheiro sem nenhum propósito. Até sua família também se opunha a ele. Napoleão é o mestre da propaganda. Para glorificar a coroação, ele encomenda um quadro do seu pintor da corte, Jacques-Louis David. São quase 10 metros de largura e 7 metros de altura. A pintura retrata o momento no qual Napoleão coloca a coroa na cabeça de sua esposa, Joséphine. O Papa fica reduzido a um espectador, uma humilhação para ele. No passado, todos os imperadores receberam dele a coroa. Mas Napoleão não conhece nenhuma regra, senão a própria. A mãe de Napoleão está imortalizada no retrato, embora tenha ficado afastada da cerimônia.
Ela não gostou de sua nora Joséphine também ser coroada. Napoléon vient d'une famille corse, et les familles corses sont des familles... Napoleão vem de uma família de cursos que são muito bem estruturados. São verdadeiros clãs nos quais cada um tem o seu lugar. Quanto mais poderoso Napoleão se torna, mais seus irmãos e irmãs queriam uma parte da sua fama e fortuna. Mas para a coroação, Napoleão decide que seus irmãos e irmãs serão apenas figurantes. Eles ficam furiosos porque se veem rebaixados e sentem que estão lá apenas para elevar Napoleão ainda mais. Dizem que Napoleão está traindo a família. Napoleão conhece não só o valor dos retratos, mas também o poder da imprensa. Desde o início da Revolução Francesa, surgiram centenas de jornais, tornando-se a voz do povo. Napoleão pretende controlar essas vozes com uma censura maciça. Essas circunstâncias difíceis não impedem um jovem advogado de comprar um pequeno jornal na primavera de 1805, em Colônia. Até sua morte, em 1831, ele estabeleceu a base de uma dinastia de edição, Marcos Dumont. Mas sua carreira de editor quase tem um fim abrupto. Eu tinha o jornal havia apenas 6 meses. Publicávamos em dias alternados e nossa circulação aumentava estavelmente. Quando comecei, tínhamos 250 assinantes, mas a cada número atraímos mais leitores. Então, um dia aconteceu uma coisa terrível. Um oficial apareceu e me entregou uma injunção do prefeito. Eine Order für Sie. Ihre Lizenz ist suspendiert. É uma proibição oficial de usar as impressoras até segunda ordem, por causa de um artigo inflamado que presumiram ter espalhado medo, alarme e confusão no público. Nossas impressoras foram lacradas e tiraram minha licença. Não podia fazer nada. Por meio de contatos na administração da cidade, tentei fazer que rescindissem a ordem. Foram dias de ansiedade para todos nós. Depois de 10 dias, chegou a resposta com a notícia de que poderíamos prosseguir e eu poderia continuar sonhando com uma grande carreira de editor. Mas claro que somente sob as condições estritas da censura de Napoleão. Dumont tem que cancelar uma matéria depois da outra. Certa ocasião, a primeira página foi impressa em branco. Era o protesto silencioso de Dumont contra a censura. Obedecer às regras agora é uma indústria de sucesso. Há um grande mercado para cabeças de Napoleão em bronze ou mármore. Milhares de bustos de mármore são feitos e exibidos em edifícios públicos, escritórios e lares. Os inimigos de Napoleão também conhecem o poder dos retratos e da mídia. Na Inglaterra, caricaturas são best-sellers. Desenhos e gravuras zombam dos acessos de raiva de Napoleão. Também zombam de ele ter se autocoroado imperador. Na verdade, a coroação desafia a antiga estrutura de poder na Europa. Já existe um poder imperial na Europa de 1000 anos de idade, o Sacro Império Romano Germânico. Apesar de enfraquecido, esse império ainda não foi subjugado. Os dois lados se preparam para a batalha final pelo poder na Europa. Só pode haver um império. Napoleão introduziu o serviço militar compulsório. Jovens de quase todas as famílias devem ir para a guerra por ele, deixando suas famílias e lares para trás. Muitos deles nunca voltaram. Os franceses fizeram listas de recrutamento para garantir que ninguém escapasse ao serviço militar. Mas alguns conseguiram evitar o recrutamento. Em alguns casos, graças a um homem nascido numa pequena aldeia perto de Mayence, agora conhecida como Mans.
A igreja local registrou o nascimento de Philippe Christian Fresenius em 1779. Fresenius mudou-se para Mayence enquanto jovem e ali descobriu um negócio lucrativo: dispensa do serviço militar. Quando um jovem era convocado, tinha de passar por uma equipe médica para exame. Um médico do exército, uma autoridade da prefeitura e um oficial francês conferiam a aptidão de cada indivíduo para o serviço militar. Muitos jovens recrutas tentaram fingir estar doentes, mas o veredito quase sempre era apto para o serviço. Isso os condenava a 5 anos de serviço militar. Muitos não sobreviveriam. Só havia uma solução. Os jovens precisavam comprar sua inaptidão. Isso eles podiam fazer comigo. Eu tinha bons contatos na junta examinadora e agia como intermediário. Depois de receber um adiantamento, eu providenciava para que meus associados não cometessem erros. Combinávamos antes as doenças para que o oficial francês presente não suspeitasse. Nossa vantagem era que só 2 das 3 pessoas na junta precisavam ter alguma objeção para o jovem não passar no exame de avaliação. Quando o jovem era liberado do serviço, dava o restante do pagamento. Eu recebia uma comissão de agente em cada caso, com a qual podia viver muito bem. Fresenius não é o único a ganhar dinheiro com o medo de lutar. Seu negócio faz sucesso até a polícia secreta francesa de Paris descobrir. De repente, os soldados vieram e prenderam meus associados e confiscaram seus livros. Então foi fácil para a polícia desbaratar toda a equipe e prender os envolvidos. Por ingenuidade, acreditei que a natureza sem importância do meu envolvimento seria tratada com tolerância pelos franceses, mas estava seriamente enganado. Philippe Christian Fresenius é sentenciado a 4 anos de prisão. Apesar dos problemas, as listas de recrutamento aumentam cada vez mais. Como resultado, em 1805, as forças de Napoleão chegam a 500 mil, mas o tamanho do exército em si não é garantia de vitória. Mapas confiáveis também são importantes. Napoleão tem material cartográfico extenso à sua disposição. Por vários anos, foram feitos levantamentos precisos dos novos territórios franceses. Jean-Joseph Tranchot é um homem em evidência. Esse engenheiro desenvolveu novos instrumentos de medida e faz mapas precisos e detalhados desde 1801. Napoleão também manda construir estradas nos novos territórios franceses para que seu exército possa mover-se rapidamente e sem impedimentos. A batalha decisiva contra o Sacro Imperador Romano é travada em 2 de dezembro de 1805, exatamente um ano depois da espetacular coroação em Paris.
Napoleão e o imperador Francisco II, juntos com seu aliado russo, o czar Alexandre I, estão lutando pelo poder na Europa. A Batalha dos Três Imperadores custa milhares de vidas. A vitória de Napoleão traz um fim, depois de quase 1000 anos, ao Sacro Império Romano-Germânico. Agora, Napoleão é o mestre inconteste da Europa. Membros da sua família são instalados como príncipes e reis para governar várias partes do império. O imperador francês está determinado a mudar a Europa segundo sua lei. Liberdade, igualdade e fraternidade serão a base do novo estatuto que Napoleão autorizou, o Código de Napoleão. Ele define as liberdades e responsabilidades civis, a proteção da propriedade privada, a separação entre igreja e Estado, a liberdade de comércio. Pela primeira vez, todos os homens são iguais perante a lei. Ele tomou especial cuidado para garantir clareza de expressão. O grande sucesso do Código de Napoleão não é só ter fornecido uma base legal duradoura para as conquistas da Revolução. O Código de Napoleão foi válido até o começo do século XX e ainda é válido na França, se bem que com emendas e modificações. A lei é formulada com muita clareza, tanta clareza que desde então muitos adotaram seu estilo como deles próprios. O Código de Napoleão ilustra a clareza e racionalidade do iluminismo na linguagem da lei. Mas uma parte importante da população não recebe direitos melhorados pelo novo Código Legal. As mulheres ainda não têm direitos iguais segundo as novas leis. O Código de Napoleão é introduzido na França em 1804 e adotado em todos os territórios governados por ele. Traz muitas mudanças na forma como as pessoas vivem. Um exemplo, não há mais obstáculos para qualquer comerciante montar um negócio e se estabelecer onde quiser, o que antes nem sempre era possível por causa das guildas. Pelos antigos documentos, aprendemos como um cidadão faz uso da nova liberdade de comércio. Johann Rheinlein, da Bavária, tem uma ideia de negócio, mas sua cidade natal está relutante em lhe conceder licença para o comércio. Quando o vento da liberdade soprou na minha terra natal também, eu quis tirar proveito dele. Eu era jovem, tinha economizado e vislumbrava uma grande oportunidade de negócio. A cerveja. Na sua terra natal, fazer cerveja estava nas mãos de uma única cervejaria da comunidade. Cidadãos capacitados para fazer cerveja se revezavam para fazê-lo usando seus próprios ingredientes. Quando alguém tinha cerveja fresca, anunciava o fato com uma placa do lado de fora. Quando pedi autorização para abrir uma cervejaria e uma estalagem, fui recebido com protestos veementes do grupo de cidadãos responsáveis por fabricar cerveja. Eu arruinaria seu negócio, segundo eles, e ameaçaria seu meio de vida. Ein Bier bitte. Ein Bier bitte. Er bekommt hier nichts. Das heißt hier, er bekommt hier nichts. Die anderen trinken hier doch auch. Ist das ein Gasthaus oder ein Stall? Das fasst mich nicht an. Das fällt euch ein. Lasst mich los! Os cervejeiros estão zangados, temem perder seu monopólio. Johann Rheinlein seria concorrência para eles. Numa carta às autoridades responsáveis, os cidadãos protestam contra os planos de Johann Rheinlein de montar outra cervejaria. Mas Rheinlein insiste em seu novo direito e indica os abusos do atual monopólio da cerveja. A cerveja da cervejaria da comunidade era comprovadamente de qualidade inferior. Os cervejeiros alegavam que era por causa dos ingredientes de má qualidade utilizados. Mas eu havia percebido que nunca limpavam os barris adequadamente entre as fermentações. E não era só nisso que eu podia me comparar com os meus adversários. Em diversas ocasiões, também notei que a cerveja insípida era vendida a preços exorbitantes e que já havia bebidas ilícitas. Os que vendiam a cerveja estavam economizando em impostos da polícia também. Nessas circunstâncias, a prefeitura e o tribunal simplesmente teriam de estar a favor quando alguém como eu estivesse preparado para investir dinheiro em uma cervejaria gerenciada adequadamente.
E de fato, os registros mostram que Johann Rheinlein logo recebe a concessão para construir sua cervejaria particular em Staffelstein. E ele não é o único. Mais e mais autorizações são concedidas para novas cervejarias na Bavária. Existe uma grande demanda para cerveja boa a preços razoáveis. Liberdade, igualdade, fraternidade. O novo Código Legal introduz os ideais franceses em todos os cantos da Europa. Para os judeus na Europa, isso representa um período de direitos iguais, mas pouco duradouros. A separação da religião e do Estado estimula a tolerância para com aqueles de credos diferentes. Novas sinagogas são construídas, como aqui, por exemplo, na cidade medieval de Esslingen. Por 300 anos, os judeus foram proibidos de se estabelecer aqui. Mas em 1806, 5 famílias de judeus se mudaram para essa pequena cidade suábia. Eles vêm com uma carta de salvo-conduto do rei, que é a favor de direitos iguais. Mas os sombrios estrondos da guerra ainda não haviam silenciado. Napoleão está avançando com seu exército em direção a Berlim. Em pouco tempo, Berlim é sua e ele desfila em triunfo no portão de Brandemburgo. Napoleão está no auge de seu poder. Versão brasileira Audio News.